Bom, pessoal, então a gente viu na última aula as orações coordenadas e agora nós vamos ver as orações subordinadas, tá certo? As minhas orações subordinadas eu tinha dado como exemplo essa segunda oração que você está vendo aqui. Estou esperando que você chegue. Lembra disso? Eu havia dito que estou esperando por si só não consegue ter seu sentido completo. Ela precisa da ajuda de alguém, essa oração precisa da ajuda de alguém. Esse alguém nada mais é do que a minha oração subordinada, que você chegue. Então, estou esperando a minha oração principal e que você chegue a minha oração subordinada, tá certo? Por que o nome é oração subordinada? Porque é uma oração que está subordinada, afiliada à oração principal, para ajudar ela a fazer sentido. Então, a minha oração subordinada está subordinada a uma oração principal, ajudando ela a fazer sentido, tá certo? A essa estrutura nós chamamos de período composto por subordinação. Na aula anterior, a gente tinha visto aquela frase, lembra? Ele tomou café e saiu para treinar na academia. É um exemplo de período composto por coordenação. Por quê? Porque é formado por duas orações coordenadas, tinha aqui a conjunção coordenativa aditiva, lembra? Pois é, se não lembra, vá na aula anterior e assista. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre as orações subordinadas. As orações coordenadas da aula anterior, elas se dividiam em sindéticas e assindéticas. A aula de hoje, as orações subordinadas, a gente vai tratar apenas das orações subordinadas substantivas, porque as orações subordinadas, elas se dividem em orações subordinadas substantivas, adjetivas, adverbiais e reduzida. Hoje a gente vai falar apenas das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são introduzidas por uma conjunção integrante. A nossa oração coordenada da aula passada era introduzida por uma conjunção coordenativa. A oração subordinada substantiva é introduzida por uma conjunção integrante. Normalmente, a conjunção que, tá certo? Pode ser também introduzida por uma locução conjuntiva. Bruno, professor, eu não sei o que é uma locução. Uma locução, todas as vezes que você vê essa palavra na língua portuguesa, locução, significa o quê? Que são duas palavrinhas fazendo papel de uma. Então, por exemplo, locução adjetiva, são duas palavrinhas fazendo papel de adjetivo. Locução adverbial, são duas palavrinhas fazendo papel de advérbio. Locução conjuntiva, são duas palavrinhas que estão fazendo papel de conjunção. Tá certo? Então, a minha oração subordinada substantiva pode ser introduzida por uma conjunção integrante ou duas palavrinhas que estão fazendo papel de conjunção integrante. Ok? Eu olhei na prova da ESA e as provas dos 10 últimos anos tratam mais especificamente sobre a conjunção que, ela que é utilizada nas questões. Não vi nenhuma locução conjuntiva. Pois bem, vamos continuar aqui a nossa jornada. Oração subordinada substantiva. Vamos pegar um exemplo para poder deixar mais claro na sua mente o que é uma oração subordinada. Nossa maior preocupação era a chuva. Nesse caso aqui, pessoal, a chuva está fazendo papel de predicativo, tá certo? E a chuva, a gente sabe que é o quê? Chuva é um substantivo. Então, chuva, a gente sabe que é um substantivo, tá certo? O que é uma oração subordinada? É como se eu estivesse pegando esse substantivo e estivesse trocando por uma outra oração, por um verbo, tá bom? Inserido dentro de uma oração. Então, por exemplo, a chuva, eu vou tirar a chuva e vou colocar que chovesse. Nossa maior preocupação era que chovesse. Então, antes eu tinha um substantivo. Que substantivo que era? Chuva. Agora eu tenho um verbo, o verbo chover, que está sendo conjugado como oração. Certo? Introduzida por uma conjunção integrante, a conjunção
que. Até aí tudo bem? Zero estresse? Entenderam por que a gente chama de oração subordinada? Porque eu tiro o meu substantivo e coloco um verbo. Esse verbo vai estar atuando no lugar do substantivo, por isso que recebe o nome de oração subordinada substantiva. Ok? Tá bom. Um bizu para que você possa identificar as orações subordinadas substantivas é que elas podem ser trocadas pela expressão isso. Então, nossa maior preocupação era isso. Isso só acontece com a oração subordinada substantiva. Não dá para substituir por isso na oração subordinada adjetiva, nem na adverbial, nem na reduzida. Tá bom? Então, a oração subordinada substantiva você pode trocar por isso. Certo? Isso é um bizu para que você possa identificar a oração subordinada substantiva. A sua oração subordinada pode ser trocada pela expressão isso. Prosseguindo, as minhas orações subordinadas substantivas, que é uma das 4 que nós vamos estudar hoje, né? Uma das 4 existentes, especificamente aquela que nós vamos estudar hoje, a oração subordinada substantiva se subdivide em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Então, não fica confuso. Não precisa decorar isso, não. Você precisa entender como funciona, para quando chegar na hora da prova, você conseguir responder. Por exemplo, a minha oração subordinada substantiva subjetiva, ela faz papel de sujeito. A minha oração subordinada substantiva objetiva direta, ela faz papel de objeto direto. A objetiva indireta de objetiva indireta. A completiva nominal de complemento nominal. A predicativa, que é a do nosso exemplo ali, ó, a minha oração que chovesse, ela está no lugar de um substantivo que estava fazendo o papel de predicativo. Portanto, que chovesse é uma oração subordinada substantiva predicativa, porque o substantivo que ela está substituindo estava fazendo papel de predicativo, logo ela também estará fazendo papel de predicativo. A gente chama ela de oração subordinada substantiva predicativa. Ok? Vamos bater uma a uma agora. Então, a minha oração subordinada substantiva subjetiva. Senhores, aqui ó, eu ressalto que a oração subordinada substantiva subjetiva, todas as vezes que você vê subjetiva, significa que a minha oração está fazendo o papel de sujeito da oração. A oração, ela está com o sujeito na oração subordinada. Como assim? Então vamos lá. É preciso que cada um assuma as suas responsabilidades. Que está aqui no comecinho, é um verbo. Concorda comigo que é um verbo? O verbo ser? Ok. É um verbo. Preciso é um adjetivo. Se você tem dificuldade para discernir o que é um adjetivo, o que é um substantivo, tem que olhar as aulas anteriores. Preciso é o meu adjetivo. Que cada um assuma as suas responsabilidades. Que é a minha conjunção integrante. Ok? E aí eu vejo que cada um assuma as suas responsabilidades, estará fazendo o papel de sujeito. Bruno, como é que eu vou conseguir perceber isso? Bom, você pode fazer de duas maneiras. Primeiro, você pode chegar ao verbo. Quem que é o verbo aqui? É o e, certo? O é, que está fazendo o papel de verbo aqui. O verbo de ligação fazendo o papel de verbo principal na oração principal. Então, por exemplo, o é, que está fazendo o papel de verbo, eu vou chegar para ele e vou perguntar o seguinte: o que é preciso? Aí ele vai responder: é preciso que cada um assuma as suas responsabilidades. Então pergunta assim: que é que? Ou eu posso perguntar quem é também. Então, todas as vezes que você tiver dificuldade de achar o sujeito de uma oração, você vai para o verbo principal da oração principal e pergunta: que é que?
Ou pode perguntar também, quem é? Nesse caso, a gente pergunta, que é preciso? O que ele te responder é o sujeito. Então, quando eu perguntei para ele assim, que é preciso? Ele me respondeu, é preciso que cada um assuma as suas responsabilidades. Tá bom? Então, esse é um bizu. Você faz uma dessas duas perguntinhas para o verbo da oração principal. Senhores, é o verbo da oração principal. E aquilo que ele te respondeu é o sujeito. Ok? Se ele te respondeu um negócio nada a ver, então é porque não é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Se ele te responder algo, se ele te responder uma oração, é porque essa oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Uma outra maneira também é você pegar toda essa oração que está depois da conjunção integrante e transformar na palavrinha isso, que nós aprendemos, certo? Isso. Eu pego essa palavrinha isso e jogo lá atrás de é preciso. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar isso é preciso. Ok? A gente conhece que na língua portuguesa, para eu poder ter uma frase em sentido completo, uma oração em sentido completo, eu preciso de 3 estruturas: sujeito, verbo e o complemento. O meu sujeito, você vai perceber que isso vai se encaixar exatamente nele. Eu vou ter o meu verbo, que nesse caso é o verbo ser, né? É, conjugado no presente, é. E eu vou ter o preciso na função de complemento, preciso sendo meu adjetivo. Tá bom? Então, veja bem, para que seja uma oração subordinada substantiva subjetiva, na hora que você jogar ele lá atrás, tem que estar, senhores, tem que estar nessa sequência, sujeito, verbo, complemento. Ele tem que estar ocupando exatamente essa sequência, ok? Existe uma outra maneira ainda. Então, por exemplo, aqui eu sei que preciso é um adjetivo. Eu te pergunto, o verbo de ligação está antes ou depois desse adjetivo? Está antes. Se está antes, então é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? Se estiver antes, é porque é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Antes do adjetivo ou do substantivo, é porque é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Até aí tudo bem? A gente vai fazer mais exercícios juntos daqui a pouco e você vai perceber isso. Vamos lá. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Significa que eu vou ter uma oração fazendo papel de quê? De objeto direto. Para que a minha oração seja objetiva direta, eu preciso que ela esteja completando o sentido de um verbo transitivo direto. Então vamos lá, qual é o verbo transitivo direto que eu tenho aqui? O verbo confessar. Então, aqui eu tenho o meu sujeito que está oculto, né? Eu confesso que sua visita me surpreendeu. Confessar é um verbo transitivo direto. Aqui eu tenho uma conjunção integrante, então logo em seguida eu vou ter uma oração subordinada, que vai estar fazendo papel de quê, pessoal? Fazendo papel de objeto direto. Então, se ele está fazendo papel de objeto direto, é porque ele está completando o sentido de um verbo transitivo direto, um verbo que precisa de ajuda para fazer sentido, porque quem confessa, confessa alguma coisa. Que coisa é essa? A sua visita que me surpreendeu. Então, senhores, essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Lembra que para identificar se o verbo é transitivo direto, eu pergunto, quem confessa, confessa alguma coisa. Então, alguma coisa, que coisa é essa? É a oração que está aqui embaixo, a visita que surpreendeu, tá certo? Alguma coisa. Quem confessa, confessa alguma coisa. Tudo bem? Basicamente é isso. Olha para a conjunção integrante, observa o verbo. Um verbo transitivo direto. Ok, se é um verbo transitivo direto, então ele vai exigir um objeto direto. E quem que está fazendo papel de objeto direto? É uma oração? Então é porque essa oração é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá bom? Vamos lá. Próxima estrutura. Oração subordinada substantiva
objetiva indireta. Ele apareceu aqui na completiva nominal, o completivo nominal a gente vê depois. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Eu tenho essa oração aqui, essa frase. Lembre-se, meu filho, daquele seu velho avô. Tá? Então, primeiramente, eu sei que meu filho, ele é o meu vocativo. Eu não lembro o que é um vocativo, professor. Volte lá na aula e veja. Se você chegou aqui e não sabe o que é um vocativo, é porque você está pulando aula. Lembre-se, meu filho, daquele seu velho avô. Então, vamos lá. O verbo lembrar. Logo de cara eu já vejo um verbo aqui, lembrar. Lembrar é um verbo transitivo indireto. Se é um verbo transitivo indireto, significa que ele precisa de um objeto indireto para completar o seu sentido. Ele sozinho não consegue ter o sentido completo. Se eu chegar para você e falar, atenção, lembre-se, você vai falar, lembrar do quê? Exatamente, porque quem lembra, lembra de alguma coisa, ele precisa da ajuda de alguém. Então, quem lembra, lembra de alguma coisa. Esse de é a preposição, tá? Lembra das preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, depois, sem, sobre, trás. Lembra disso? Pois é. Essas preposições, elas têm que aparecer no objeto indireto. Então, onde é que será que está essa preposição? Está aqui, ó, daquele. Porque daquele é a mesma coisa que de mais aquele. Tá bom? Se eu pegar o de e juntar com o aquele, fica daquele. Então, a minha preposição está aqui, ó. Certo? De. Quem se lembra de alguma coisa. Significa que daquele seu velho avô está completando o sentido de lembre-se. Porque quem se lembra de alguma coisa. Que coisa é essa? Daquele seu velho avô. Tá bom? Então, daquele seu velho avô está fazendo o papel de objeto indireto. E se está fazendo papel de objeto indireto, significa que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Tá bom? Senhores, uma maneira também de você conseguir identificar é pegar a minha oração e simplificar ela. Então, em vez de você falar, lembre-se, meu filho, daquele seu velho avô, você deixa ela mais simples. Lembre de seu velho avô, ou melhor, lembre de seu avô, ou lembre-se de seu avô. Do que se trata? Se eu simplificar ela, eu consigo ver com mais clareza, o objeto indireto. Então, por exemplo, lembre de seu avô. Lembre é um verbo transitivo indireto. De é a minha preposição. E seu avô, obviamente, é o meu objeto indireto. Se ele aqui é objeto indireto, significa que na presença de um verbo, ele vai ser uma oração subordinada, substantivo, objetivo indireta. Vocês estão entendendo a relação? Você simplifica. E se a frase mais simples tem um objeto indireto, é porque na oração subordinada, mais complexa, ela provavelmente também está exercendo uma função de objeto indireto. É uma maneira de você conseguir encontrar, simplificando as coisas. Simplificar, que eu falo, pessoal, é simplificar dentro do sentido, tá? Não pode fugir do sentido da frase. Não adianta simplificar e mudar a palavra, sair mudando o sentido da frase, tem que manter o sentido da frase. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Nome grande, né? Mas basicamente significa o quê? Que eu estou completando o sentido de um nome. O que é um nome na língua portuguesa? Um nome na língua portuguesa pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, enfim. Significa que a minha oração está completando o sentido desse substantivo, desse nome, dessa pessoa. Então vamos lá. Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. De cara, eu já vejo duas coisas aqui. A minha preposição de e vejo uma conjunção integrante que. Senhores, prestem atenção. A minha completiva nominal, assim como
o objeto indireto também leva a preposição, sempre. A diferença é que minha objetiva indireta, ela completa o sentido de um verbo, que aqui em cima é o lembre-se, certo? A minha completiva nominal, ela completa o sentido de um nome, que é, no caso aqui, um substantivo prova, tá certo? Então, não existe prova. Prova de quê? De que ele seja o culpado. Conclusiva aqui está fazendo o papel de adjetivo de prova. Então, vamos lá. Não existe prova conclusiva de que ele seja o culpado. Vamos simplificar essa frase? Não existe prova da culpa. Veja só. Não existe prova da culpa. Então, prova, ela está sendo completada em seu sentido pela expressão da culpa. Só que veja bem, prova não é um verbo. Prova é um nome, certo? Nesse caso aqui, prova é um substantivo. Então, veja bem, se ele está completando o sentido de um substantivo, de um nome, ele tem que ser completiva nominal. Você está vendo que tem relação do nome com a função? Obviamente. Então, assim, tenta raciocinar dessa forma. Simplifica, veja, está completando o nome? Está completando o sentido de um nome, é porque é completiva nominal. Está completando o sentido de um verbo, então é porque é objetivo indireta, enfim, objetivo direto. Você tenta olhar por esse ângulo que você vai ver que vai dar certo, tá bom? Agora, oração subordinada substantiva predicativa, pessoal. A oração subordinada substantiva predicativa, ela exerce a função de predicado, que era aquela primeira oração lá, a oração de exemplo que a gente usou, tá? Como é que eu posso fazer para poder identificar com facilidade a oração subordinada substantiva predicativa? Veja bem, eu coloquei uma segunda frase aqui embaixo. É preciso que cada um assuma as suas responsabilidades. É preciso, olha o verbo de ligação aqui, ó. Tá vendo? Ele está vindo antes do meu adjetivo. Então, essa segunda oração que eu coloquei aqui é uma oração subordinada substantiva subjetiva, que a gente tinha visto lá atrás. Por que eu coloquei ela aqui? Porque na oração subordinada predicativa, olha o meu verbo de ligação. Você vai ver que ela vai aparecer depois do meu nome. Se antes, na subjetiva, você perceber que o verbo de ligação estava atrás, agora o verbo de ligação ele vai estar na frente. Senhores, o que é um verbo de ligação? Um verbo de ligação pode ser o verbo ser, né? Que nesse caso está conjugado como um é, pode ser o verbo estar, pode ser o verbo permanecer, enfim. Mas, senhores, se tratando de oração subordinada substantiva predicativa, a gente fala apenas do verbo ser. Ou seja, a minha oração subordinada substantiva predicativa vai ter o verbo ser depois de um nome, né? Depois de um adjetivo, depois de um substantivo. Se o meu verbo ser estiver atrás do nome, atrás do adjetivo, do substantivo, significa que é subjetiva. Se estiver depois do nome, é predicativa, tá bom? Eu coloquei as duas aqui porque eu achava que comparando você conseguiria entender melhor. Então, o verbo de ligação está aqui, o verbo ser, né? Então, o verbo ser nas suas conjugações no presente, passado, futuro, por exemplo, é, foi, será, enfim. Em todas as situações aqui é o verbo ser, tá? Ele só está conjugado de maneira diferente. Então, se você vê as conjugações do verbo ser depois do nome, é porque é predicativo, e se tiver antes é porque é subjetivo, tá certo? Não é difícil, zero estresse. Pois bem, próxima oração e última, oração subordinada substantiva apositiva, porque exerce a função de aposto. O que é um aposto? Ele identifica, ele especifica um nome, um sujeito. Então vamos lá, senhores. Quem não lembra do que é um aposto, volte na aula e veja.
Vamos lá, oração subordinada substantiva positiva. Qual que é o bizu que eu posso passar a respeito dessa oração? É que ela sempre vai vir separada por pontuação. Olha, nesse caso são 2 pontos, aqui são vírgulas, tá vendo? Ó? Essa expressão inteira aqui embaixo é uma oração subordinada substantiva apositiva, porque está falando de alguém especificamente, né? Aqui é o Luciano, e aqui, ó, Férias, está falando a respeito da coisa, né, específica, e elas estão separadas por pontuação. Pode ser 2 pontos, pode ser vírgula e vírgula, pode ser ponto e vírgula, enfim, tem que estar separado por pontuação. Então veja bem, só queria uma coisa agora. Férias, ele está especificando que coisa é essa. Luciano, que namora a Andressa, ele está especificando qual Luciano que é, tá bom? Então, se estiver especificando alguém e estiver entre vírgulas ou separado por pontuação, pessoal, é uma oração subordinada substantiva apositiva. Fácil? Fácil. Eu só queria alertar vocês uma coisa. Essa oração que está aqui embaixo, ó, Luciano, o namorado de Andressa, é advogado. Ela se parece muito com a oração que está aqui em cima, confere? Só que esse termo que está entre parênteses, ou melhor, entre vírgulas aqui, ele não é uma oração apositiva. Por quê, Bruno? Porque não tem verbo aqui. Cadê o verbo daqui, ó? Você está conseguindo enxergar algum verbo aqui? Não, não tem verbo. Aqui tem o verbo namorar, né? Que para quem não sabe, o verbo namorar é transitivo direto. Isso significa que esse negócio de você ficar falando assim, eu namoro com fulana, tá errado. Você namora fulana, eu namoro Maria, eu namoro Luciana, enfim, namorar, você não usa com, porque namorar é um verbo transitivo direto. Então veja bem, aqui eu tenho o verbo, certo? Que faz a minha oração ser apositiva. Aqui eu não tenho verbo, não tem como a minha oração ser apositiva. Cuidado com essa armadilha, tá bom? Bom, resolvido isso, agora a gente vai para os exercícios. E pessoal, eu alerto a vocês que se vocês não praticarem bastante, vocês não vão conseguir gravar orações condenadas, subordinadas, ainda tem as adjetivos, adverbiais, enfim. Então vocês têm que praticar. Vamos praticar algumas aqui para massificar. Não é aceitável na guerra que as crianças sejam convocadas. Então, por exemplo, não é aceitável na guerra que as crianças sejam convocadas. Eu vejo de cara minha conjunção integrante, tá? Conjunção integrante. E aqui, ó, não é aceitável. Eu já vejo de cara também o meu verbo, que aqui é o verbo ser, um verbo de ligação, tá bom? Aí eu te pergunto, veja bem, se eu estou vendo a conjunção integrante, eu sei que isso aqui tudo é uma oração subordinada, tá? E aí, se isso aqui é uma oração subordinada, eu te pergunto, o meu verbo de ligação, ser, que está conjugado no presente como é, né? Esse verbo de ligação está antes ou depois do adjetivo? Ele está antes ou depois do adjetivo? Ele está antes. E a gente viu, pessoal, que se ele estiver antes, é porque ele é uma oração subordinada subjetiva. Se tiver depois, é predicativa. Então, olha só, se ele está antes, é porque essa oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Agora, a próxima questão, essa aqui foi da ESA, hein? Espero que ele venha a São Paulo. Eu vejo aqui a minha conjunção integrante, né? Conjunção integrante, e eu concluo que se é uma conjunção integrante, então o que vem depois é uma oração subordinada. E agora vem, essa oração subordinada está completando o sentido de quem? Está completando o sentido de espero. Espero é o que? É um nome? É um substantivo? É um verbo? É o que? Espero é um verbo. Na verdade, é um verbo transitivo direto, porque quem espera, espera alguma coisa. Então, pessoal, se quem espera alguma coisa, significa que é
essa oração inteira, uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por quê? Porque está fazendo o papel de objeto direto. Tá bom? Tranquilo, né? Você viu que não é nada de outro mundo. E é uma questão da ESA. Se quem estudou consegue fazer. Todos os soldados viram durante o combate que os inimigos foram derrotados. Então você já achou a conjunção integrante. E se você achou a conjunção integrante, significa que tudo que vier depois é o que, pessoal? Oração subordinada, né? Oração subordinada. Pois bem, oração subordinada. Então ela está completando o sentido de alguém. O sentido de quem? Aqui, ó, o verbo ver. Então todos os soldados viram alguma coisa. Que coisa é essa? Que os inimigos foram derrotados. Ok, alguma coisa significa que viram. O verbo ver, que aqui está grifado, é um verbo transitivo direto. Logo, o que está completando o sentido dele é um objeto direto. Nesse caso, uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Certo? Tá vendo? Uma questão da ESA, não é difícil, mas tem que saber o assunto. O filho necessita de que o pai esteja sempre presente. Olha só, minha conjunção integrante, que de novo, né? E aí vem, quem necessita de alguma coisa. Aqui atrás eu vejo uma preposição. Necessita de alguma coisa. Então, necessita é um verbo transitivo indireto e tem uma preposição aqui. Logo, o que está vindo depois da conjunção integrante é o que? É uma oração que está fazendo o papel de objeto indireto. Portanto, essa oração que está fazendo o papel de objeto indireto é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Bom? Tranquilo, né? Pois bem, vamos lá. Ele se convenceu de que os algozes não o perseguiam. Vamos lá, já bate de cara e já vê a conjunção integrante. Depois já vê aqui a preposição. Ele se convenceu de que os algozes não o perseguiam. Quem se convence de alguma coisa. Quando vocês forem analisar as três coisas que eu peço que vocês sempre olhem. Cadê a conjunção integrante? Cadê a preposição? Cadê o verbo? Então aqui o verbo, ó, convenceu. E de cara você já consegue perceber, ó. Convenceu é um verbo transitivo indireto, porque quem se convence de alguma coisa. Então, se eu vejo, tem um verbo transitivo indireto, senhores, eu tenho uma preposição, significa que essa oração aqui está fazendo papel de quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá? Vamos lá, próximo exercício. Já me sinto apto para liderar homens em combates. Senhores, eu tenho uma preposição aqui, ó. Para. Ó a minha preposição. Se eu tenho a minha preposição, eu preciso saber, se eu tenho a minha preposição, eu sei que o que vier depois, assim como a minha conjunção integrante, está completando o sentido de alguém, certo? E agora eu te pergunto, quem que está tendo o sentido completado? O verbo sentir? Eu já me sinto liderar homens em combates? Não. Na verdade, liderar homens em combates está completando o sentido de apto. Vocês estão vendo? Está completando o sentido de apto. Então, apto é o quê? Apto é um substantivo? É um verbo? Não, apto não é um verbo. Apto é um adjetivo. Tá bom? Então, senhores, se ele está completando o sentido de um adjetivo, ele está completando o sentido de um nome. E se ele está completando o sentido de um nome, significa que essa oração é uma oração porque tem um verbo, liderar, né? Essa oração é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque está completando o sentido de um nome. Que nome é esse? Apto, que é um adjetivo. Adjetivo é um nome. Tá bom? Pessoal, não é difícil, tá? Seguindo.
Agora olha aqui essa outra oração. Estou longe de ser o que mais procrastina nesta empresa. Para quem não sabe, procrastinar é empurrar com a barriga. Enfim, eu estou longe de ser o que mais procrastina nessa empresa. Primeira coisa que eu identifico aqui é a minha conjunção integrante. Logo, o que vier depois está completando o sentido de alguém. Então, é uma oração subordinada. De quem que ele está completando o sentido? Vamos analisar a oração principal, que é a que está antes da conjunção integrante. Essa aqui. Oração principal. Então, senhores, eu consigo perceber que essa oração aqui, ela está completando o verbo ser. Tá? Então, estou longe de ser. De ser o quê? Ser alguma coisa. Porque quem é alguma coisa. Tá? Então, se eu chegar para você e falar assim, ele é. Você vai perguntar, tá, mas ele é o quê? Ele é o que mais procrastina nessa empresa. Ele é alguma coisa. O que mais procrastina nessa empresa. Significa que o que mais procrastina nessa empresa está fazendo o papel de objeto direto. Portanto, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Tá bom? Vamos lá. Davi não tinha medo de que Golias o ferisse. Tá? Olha só. Davi não tinha medo de que Golias o ferisse. Eu vejo aqui de cara a conjunção integrante, e eu vejo aqui atrás o que? A preposição, tá? Senhores, talvez vocês tenham visto o exercício lá em cima e tenham se confundido um pouco, porque tem gente com certeza que viu esse DE aqui e achou que isso aqui era uma preposição, tá? Não. Veja bem, para que a gente esteja falando de orações subordinadas, a preposição tem que estar atrás da conjunção integrante, tem que estar colada uma na outra, tá bom? Aqui, a preposição e a conjunção integrante estavam, aquilo que seria uma preposição, está separada pelo verbo ser, tá bom? Então, vamos lá. Percebeu a diferença? Aqui tem ser, tem o, separando conjunção integrante e o de. Aqui não, aqui eles estão juntinhos. Se estão juntinhos, significa que o que vem depois dele é uma oração subordinada, tá bom? E se tem o de, se tiver o de, significa que nós temos duas opções. Ou é completiva nominal ou é objetiva indireta. Como é que eu vou descobrir isso? A completiva nominal completa o sentido de um nome, como a gente viu, né? Um adjetivo, um substantivo, enfim. A objetiva indireta completa o sentido de um verbo. Aí eu te pergunto, que Golias o ferisse está completando o sentido de quem? Davi não tinha medo. Medo de quê? De que Golias o ferisse. Aí eu te pergunto, medo que está sendo completado, medo é um verbo? Não, senhores. Medo não é um verbo, medo é um substantivo. Portanto, substantivo é um nome, e se é um nome, significa que Golias o ferisse é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque está completando o sentido de um nome, que é o nome medo, um substantivo. Tá bom? Até aí tudo bem? Zero estresse? Então vamos seguir aqui. A minha principal insatisfação era que ele desobedecia muito. Então logo de cara eu já vejo a minha conjunção integrante aqui. Conjunção integrante. E atrás dela eu já vejo o verbo ser como verbo de ligação. Ele está conjugado no passado. Então, senhores, o verbo ser, o meu verbo de ligação. Tá bom? O meu verbo de ligação, ele está antes ou está depois do meu nome? Vamos analisar. Insatisfação. Olha só, eu tenho um substantivo aqui, não tem? Ele está antes ou está depois desse substantivo? Antes ou depois desse nome?
Bruno, ele está depois. Então, se ele está depois, o que nós aprendemos? Que se ele tiver antes, ele é uma subjetiva. Se ele tiver depois, ele é uma predicativa. Portanto, se ele está depois, então ele é o que, pelo que nós estudamos? Ele é uma predicativa. Tá bom, senhores? Então, oração subordinada, substantiva, predicativa. É o que nós temos aqui, oração subordinada, substantiva, predicativa. Certo? Próximo exercício. Nossa maior preocupação era que chovesse. Vamos lá, de novo. Conjunção integrante. Atrás dele eu tenho o verbo ser de novo, né? Como verbo de ligação. Verbo de ligação. Tá bom. E atrás dele eu tenho um substantivo. A mesma situação lá de cima. Substantivo, que é o substantivo preocupação, que é um nome. Ele está antes ou está depois do substantivo? Está depois. Se está depois é porque é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Até aí tudo bem? Vamos lá. É possível que ele compre outro carro. Eu tenho a minha conjunção integrante. Olha só, tem a minha conjunção integrante. Portanto, o que vem depois é uma oração subordinada. Até aí já entendi. Agora eu tenho aqui atrás um adjetivo. E atrás dele eu tenho o verbo ser, que está conjugado no presente. Opa, o verbo ser é um verbo de ligação e ele está atrás de um adjetivo. Se ele está atrás de um adjetivo, significa que essa oração é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Tá bom? Próximo exercício. Luciana avisou que se atrasaria para a prova. Eu tenho aqui, ó, minha conjunção integrante. Conjunção integrante. Ok. E eu tenho aqui atrás dele um verbo transitivo direto, porque quem avisa, avisa alguma coisa. Ok. Então, o que foi avisado? Foi avisado que se atrasaria para a prova. Quem avisa, avisa alguma coisa. Portanto, se é alguma coisa, significa que se atrasaria para a prova está fazendo papel de objeto direto. Portanto, essa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Tá certo? Gostaria de ver ela feliz. Quem gostaria de alguma coisa. Tá? Então, senhores, ver ela feliz está fazendo papel de objeto direto, porque gostaria é um verbo transitivo indireto, porque quem gostaria de alguma coisa. Olha a preposição aqui, ó. Tá bom, pessoal? Logo, essa é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá vendo? Não é difícil. Agora, o último exercício aqui. Tenho receio de não encontrá-la novamente. Preposição. Se eu tenho preposição, significa que ou é objeto indireto ou é um complemento nominal, que vem logo em seguida. A função que está exercendo é de objeto indireto ou complemento nominal. Eu sei que o que está depois aqui da minha preposição é uma oração subordinada, porque tem um verbo dentro dela, que é o verbo encontrar. Tá? Agora eu preciso saber se é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireto ou completiva nominal. Como é que eu vou saber isso aí, pessoal? É só olhar o que tem logo atrás. Eu tenho logo atrás o receio. Receio é o que? Receio é um substantivo. Tá? Então, essa expressão aqui está completando o sentido de um substantivo. Não tem o verbo ser, então não tem como ser uma oração subjetiva, nada disso. Eu tenho um substantivo e alguma coisa depois que está completando o sentido dele. Tá? E eu tenho uma preposição ainda por cima. Se tem preposição, só pode ser duas coisas: objetiva indireta e completiva nominal. Então, senhores, olha só. Tenho receio de não encontrá-lo novamente. Substantivo é um nome. E eu tenho uma preposição. Então, eu tenho tudo para ser
uma completiva nominal, porque se fosse objeto indireto, aqui seria um verbo. Não é um verbo, é um nome que está aqui presente. Então, oração subordinada substantiva completiva nominal. Tá certo? Bom, acabou a nossa aula de orações subordinadas substantivas. A próxima a gente vai para adverbiais e adjetivos. Espero que vocês tenham gostado. Pratiquem, pratiquem e pratiquem. Quando estiverem cansados, pratiquem de novo. Porque esse assunto de orações coordenadas, subordinadas, enfim, tem que praticar para conseguir pegar o macete. Beleza? Bons estudos, pessoal!